você. E no nosso primeiro tema aqui da nossa programação, nós vamos falar de umas 3 letrinhas que parece que só serve para gente grande. Quer dizer, só serve para grandes empresas, né? Nós vamos falar do ISO e da ISO de inovação. E ao falar de inovação, a gente fala de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu estou falando do ODS 9. Está até aparecendo aqui na tela para você, ó, bem aqui assim no cantinho, para você que está nos acompanhando em imagens. Para você que está no rádio, tem o selo da Agenda 2030 da ONU e o Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente a Agenda 2030 e apoia aqueles que atuam e desenvolvem para que esta agenda seja cumprida até o final de 2030. E para falar sobre essa ISO da inovação, nós vamos receber aqui no nosso programa, a Lívia Bailão, ela que é a minha companheira de todas as tardes, está rubro-negra hoje, a Lívia, e também o Alexandre Pierro. Alexandre é sócio fundador da Palas, que é uma das empresas no Brasil que já realizam a implementação da ISO de inovação. Primeiro, seja muito bem-vindo, Alexandre. Bom te ouvir aqui na Sagres. Eu que agradeço o convite de você, Vinícius, da Lívia, e espero, né, nesse bate-papo aqui, tirar alguns mitos e mostrar para o pessoal que, apesar da ISO ter um rótulo de apenas que grandes multinacionais podem utilizá-la, ela serve para qualquer um. Inclusive, esse é o lema da ISO. O lema da ISO vem de igualdade, de isonomia do grego. E o propósito dela significa o seguinte: não importa o país, não importa a linguagem, nós sempre seremos iguais. Esse é o propósito dela. E a ideia é tentar trazer um pouco desse propósito para vocês e mostrar para o telespectador que qualquer um pode se beneficiar desses modelos de negócios pautados no prisma da ISO. Bacana, Alexandre. Esse é só um resumo, uma apresentação do nosso tema de hoje, que a Lívia, dando uma olhada, dando uma lida, ela já conseguiu dar um tom de alma em cura, não é mesmo, Lívia? Boa tarde. Olá, Vinícius. Boa tarde para você aí no estúdio e a toda a equipe do Tom Maior, ao Alexandre que está aqui conosco para esse bate-papo interessantíssimo e ao pessoal que nos acompanha pelas plataformas do Sistema Sagres. Uma semana em tom maior, cheia de projetos novos inaugurando, que todos estejam entusiasmados para a semana que se inicia, não é isso, Vinícius? Com certeza, e é o início de uma semana com grandes conquistas, né? E que venha muito aprendizado e muita sabedoria aí, reta final de setembro, começando o mês de outubro, estamos partindo para o último trimestre do ano, Lívia. Exatamente, Vinícius, só para contextualizar o pessoal que nos acompanha, o próprio Alexandre, Alma em Cura, Alexandre, é um quadro que nós fazemos na sequência do programa, né, após a entrevista, ainda nesse primeiro bloco, em que a gente comenta sobre um tema de autoconhecimento, essa caminhada interna da gente com a gente mesma, né? E eu vi aqui vários pilares do ISO Inovação que fazem uma conexão direta com essa força interna nossa, né? De gestão de incertezas, gestão de insight, enfim, muita riqueza para a gente poder conversar agora. Lógico, e realmente os pilares, a gente prega muito isso aqui na Palas, independente de qual seja o tamanho da sua empresa, o negócio é feito de pessoas para pessoas. Por mais que eu tenha organizações, pequenas empresas, médias empresas, até grandes corporações, o pilar vai ser sempre de uma pessoa para outra. A organização ela é feita de pessoas. E nada mais justo do que quando você tange algo ligado à inovação, que é algo tão pautável e tão discutido hoje, que realmente te traga as pessoas para o centro da discussão e tudo que venha baseado em negócios de inovação seja feito de pessoas para pessoas. Perfeito. Alexandre, você começou a falar inicialmente, né, fundada em 1947, essa informação eu mesmo, sou apaixonado em história, em contexto histórico, então eu gosto de organizar aqui nesse sentido, com o intuito de ajudar a reconstrução das empresas devastadas pela Segunda Guerra Mundial, a ISO, que é uma organização internacional de padronização, uma instituição sem fins lucrativos, sediada em Genebra, na Suíça, ancorada nos princípios da isonomia, como o Alexandre acabou de comentar, que em grego significa igualdade. A organização possui mais de 22 mil normas técnicas
sendo mais de 180 normas mundiais para a gestão de negócios. Tem 164 países membros. A ISO consolidou-se como uma das mais importantes referências internacionais no que tange a normatização e modelos de gestão. Então esse é o contexto que nós vamos conversar a partir de agora, e a ISO de inovação está chegando ao Brasil. O que isso significa, né, para o empresário, para o grande empresário, para o pequeno empresário, para o MEI, para o jovem que está querendo se colocar no mercado de trabalho? O que isso significa, Alexandre? Olha, Vinícius, eu acho que a ISO de inovação ela tem dois grandes viés. O primeiro é que, quando a gente fala de ISO, nós estamos falando em termos de sistema de negócios. Tudo que é pautado das melhores práticas de business, de negócios do mundo, tem uma normativa da ISO. E entenda-se, quando eu falo normativa, não é um checklist que eu tenho que seguir ou não seguir. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. A empresa vai analisar uma série de boas práticas que são mundialmente consideradas. Isso vale para a área de compliance, a área de qualidade, meio ambiente, agora para a área de inovação. Como você mesmo falou, existe mais de 180 modelos de negócios pautados nisso. E esses 180 modelos de negócios são as melhores práticas do mundo para um prisma. E agora vem esse novo prisma para a inovação. Então, se uma empresa quer exportar, se uma empresa quer fazer benchmark com empresas internacionais, se uma empresa quer ver o que tem de melhor no mercado internacional e trazer para dentro da sua empresa, o melhor caminho, sim, é usar essas métricas, esses frameworks que são internacionalmente reconhecidos e utilizados pelo mundo inteiro. A ISO de inovação apenas é mais um modelo. Existem outros modelos, outras metodologias e outras formas de você fazer inovação dentro da tua empresa. Mas se eu faço uma inovação, uso um modelo que a União Europeia não utiliza, que os Estados Unidos não utiliza, que a África do Sul não utiliza, ou que a própria Ásia não utiliza, fica muito mais difícil das empresas lá de fora quererem meus serviços, e também fica muito mais difícil fazer benchmark com as empresas lá de fora. Então, esse é o primeiro viés que eu entendo que é tão importante nós falarmos a mesma língua no que tange inovação, no que o mundo está falando. Então, esse é o primeiro viés que eu vejo de muito importante essa norma. E o segundo viés é o seguinte: pequenas e médias empresas, basicamente, que querem estruturar um departamento de inovação, que querem começar a gerar inovação, mas não sabem por onde começar, a ISO Inovação é um ótimo modelo para te dar diretriz e te dar um caminho que foi estudado, foram mais de 12 anos de estudo, houve muito teste em mais diversos segmentos possíveis, então ela pode servir como um caminho, uma diretriz, um norte da tua bússola, da tua empresa, falar, poxa, eu quero fazer inovação, não sei por onde começar, não tenho muitas pessoas que conhecem de inovação na minha empresa, mas eu posso sim usar essa metodologia para me ajudar a estruturar a minha empresa e pautar meu negócio com um viés de business voltado para a inovação. Então, eu entendo que a ISO de inovação tem esses dois grandes segmentos, esses dois grandes caminhos que ela pode seguir e pode ajudar as empresas, tanto para conseguir novos mercados lá fora e trazer benchmark lá de fora como boas práticas para dentro da sua empresa, e também de você conseguir estruturar departamentos de inovação pautados já numa metodologia que já foi amplamente testada e deu bons resultados nas empresas que implementaram. Lívia. Vinícius, eu tenho uma pergunta. Alexandre, hoje a gente ouve dizer, né, que o mundo corporativo, ele enfrenta o cenário VICA, né, a tradução em português, que é um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, como as empresas, pequenas, médias e grandes empresas, né, de grande porte, inovarem num contexto VICA? Como funciona isso aí? Uma das coisas que eu vejo muito no mercado é que as pessoas querem inovar, mas elas não têm a gestão por trás. Por isso que a ISO de inovação ela pauta muito na gestão da inovação. Não adianta eu inovar por inovar. Não adianta eu querer bater cabeça e querer criar produtos totalmente disruptivos se o meu mercado não quer esse produto. Dados do Sebrae, aqui de São Paulo, mostram que quase 90% das startups dão duro até o segundo ano. E por que elas dão duro? É porque as ideias delas são ruins? Não, não é por causa disso. É porque elas não têm a gestão. Então, se ela não tem a gestão, ela não vai no mercado e ver, será que essa ideia é válida ou não é válida? Será que o mercado quer ou não quer essa minha solução que eu tenho? Então, a ISO de inovação ajuda justamente isso, nesse mundo VICA, eu trazer a gestão para dentro da minha empresa, mensurar o que dá certo e o que não dá certo, e poder errar rápido, testar rápido e melhorar rápido se houver necessidade. Porque a gente sabe que o erro é inerente a qualquer atividade, independente se é inovação, se é qualidade, se é algo de compliance, independente de qual seja a tua atividade, você vai errar. Só que também você vai acertar muito.
Só que se eu não tiver uma gestão pautada justamente nessas métricas e saber o que está dando certo e está dando errado, eu posso passar 1, 2, 3, 4, 5 anos testando algo que o mercado não quer. E com isso eu perdi a oportunidade e com isso eu não vou conseguir atingir o que o mundo VUCA, ou o mundo VI em inglês, ou o mundo VIC em português, quer fazer, que é justamente ter oportunidades, aproveitar a oportunidade de maneira rápida, assertiva, gastando cada vez menos recursos, que recurso, infelizmente, é algo que as empresas não possuem mais. E o pouco que tem que ser assertivo para sua implementação. Vinícius, deixa eu só perguntar uma coisa para o Alexandre. Alexandre, inovação tem a ver com tecnologia? Implica necessariamente em alguma metodologia, alguma coisa que inclui tecnologia? Como é que é esse termo? O que significa ele na prática? Não necessariamente. Para responder um pouco mais a fundo a sua pergunta, eu vou trazer a definição de inovação para isso. Segundo a ISO, inovação pode ser um produto, processo, modelo, método ou a combinação de qualquer uma dessas coisas. A inovação vai ser sempre pautada por algo novo que eu fiz e que me dê valor, ou seja, que dê uma realização de valor. Ou seja, no final do dia eu tenho que emitir uma nota fiscal na minha empresa. As empresas vivem de notas fiscais. Se eu não gero uma inovação que gere uma nota fiscal no final do dia, cadê meu valor? Lógico que você tem valores substanciais, que são, por exemplo, melhoria de valuation da marca, empresas que só têm capital aberto acabam tendo mais valor de marca na bolsa. Então, de uma forma direta ou indireta, você cai num tripézinho de realmente na questão financeira. Por isso que é uma norma de business. Então, nesse contexto, qualquer coisa que eu faça que tenha novidade, não necessariamente é tecnologia. A tecnologia pode ser um meio, não o fim, que é isso que, que as grandes startups pecam hoje no Brasil. Toda startup pensa, eu tenho que criar um aplicativo, tenho que criar uma metodologia, tenho que criar algo para o celular, para o smartphone, que funcione e mude o mundo. O Uber, no caso, por exemplo, vou dar o exemplo do Uber e do Airbnb, são duas formas diferentes de fazer negócios. Elas não são uma plataforma. A maneira do Uber é conectar pessoas que estão com o carro vazio, que querem pegar pessoas que querem ser transportadas. Essa é a ideia do Uber, e eu uso o aplicativo para conectar essas duas pontas. Então, a minha tecnologia é um meio, não é um fim. Airbnb é a mesma coisa. Eu tenho um monte de quarto vago na minha casa e quero pessoas que queiram se hospedar na minha casa. Então, o Airbnb, a ideia dele é um modelo de negócios diferenciado, que nem do Uber, que nem do iFood, que nem tantas outras empresas que tem. E a tecnologia funciona como o meio. A tecnologia tem que ser a ponte entre algo que você deseja para conectar pessoas que queiram isso que você tenha para oferecer. Nunca é um fim. E é esse que é o grande problema que as pessoas acabam confundindo. Elas acham que inovação é única e exclusivamente tecnologia. A tecnologia pode ajudar, pode acelerar e muito, tanto processos como produtos e como serviços da minha empresa. Mas ela não tem que ser o foco. Ela tem que ser, sim, o meio. A minha ponte entre dois pontos que eu quero ligar, o ponto A com o ponto B. Alexandre, e uma pergunta que talvez você deva ouvir, eu até te perguntei antes da entrevista, porque eu particularmente tenho a sensação de que quando se fala em ISO, é uma coisa sempre para grandes empresas, né? Porque as grandes empresas é que tornam isso propaganda, né? Não publicidade, tornam isso propaganda como um movimento de modernização do seu modelo de negócio. A pergunta que você já respondeu, não vale para todo mundo, desde um microempreendedor individual até uma grande empresa multinacional. O que eu quero saber é, custa caro se adequar à ISO? Não, não custa caro, não. É esse que é o grande rótulo equivocado que nós temos. Isso vem muito do Brasil lá na década de 80. Na década de 80 nós tivemos o crescimento muito forte do setor automotivo. E o setor automotivo começou a obrigar as empresas, os seus fornecedores, a terem a ISO. Então aí teve um monte de implementação ISO de maneira que foi feita, às vezes, no meu entendimento, um pouco atropeladas, que não criaram valor para as empresas. Começou a copiar e colar muitos sistemas de gestão do teu vizinho ou do teu fornecedor e do teu cliente, cobrando-se muito caro. E qual foi o resultado disso? As empresas, muitas delas não viram o valor dessas métricas internacionais, entenderam que tudo isso era burocracia, e eu falo que a mesma pedra que cria uma ponte é a mesma pedra que cria um muro. Vai depender da empresa se ela quer criar uma ponte ou um muro. E isso acabou entendendo, o mercado começou a entender que isso era muito caro. Mas pelo contrário, não é caro. Você não precisa nem contratar uma consultoria para implementar. Lógico, salvas devidas proporções, a consultoria ela vai fazer um papel de mais ou menos o que um advogado faz perante uma lei. Nada impede de eu ir num jornaleiro ou numa livraria comprar a Constituição brasileira. Só que será que o meu entendimento da Constituição brasileira vai ser o mesmo ou não vai ser o mesmo, por exemplo, do STF?
Aí que é o papel do advogado entra, de fazer essas traduções. E a consultoria entra nisso também, de fazer essa tradução. Mas nada impede da empresa comprar essas normas estão disponíveis para qualquer um que queira, comprando essa norma, ele pode fazer as adequações e, caso ele não tenha dúvidas de alguma implementação, de algum requisito ou algo similar, ele pode ir atrás e aprender e se aperfeiçoar, como qualquer outra atividade. Então, quando você pondera tudo isso, você vê que realmente ela não é cara, é um valor muito acessível. Inclusive, a nossa consultoria é uma consultoria que tem menos de 20 pessoas, nós temos uma ISO implementada. E se fosse algo extremamente caro, como é que uma consultoria no Brasil, que a gente é muito complicado, e quem é empreendedor sabe disso, que os empreendedorismo tem uma série de dificuldades aqui no Brasil, a gente vai gastar recurso com algo que a gente não vê valor, ou algo que é extremamente inatingível para nós. Então, realmente, isso é possível de ser feito sem maiores problemas, a baixo custo. Aí vai depender realmente do que a empresa deseja com a implementação, se ela quer uma coisa muito grande, muito pequena, se ela é algo mais ligado para processo, algo mais ligado para serviço, isso vai depender muito do escopo que ela deseja com essa implementação, mas ela é atingível para qualquer empresa. Se não fosse dessa maneira, ela não seria ISO, ela não seria igualdade, não teria isonomia para todo mundo, né? E aí, quanto tempo, mais ou menos, eu consigo ter este investimento de recursos, eu tenho o retorno desses recursos? E aí, recursos pode ser o tempo investido, pode ser os recursos financeiros mesmo para a implementação de algum projeto. Em média, quanto tempo se leva para ter o retorno desses investimentos? Esses investimentos, normalmente, eles são retornáveis de 6 a 12 meses. Em 6 a 12 meses, possivelmente, a empresa já conseguiu implementar um produto ou um serviço novo que já deu retorno para a empresa. Eu vou trazer um exemplo, para ficar mais didático para todo mundo, de uma empresa que nós implementamos. Ela é uma empresa, uma indústria, nós implementamos a ISO de inovação nela em 2019, e ela é uma empresa basicamente de commodity. Ela fazia transformações de fio de nylon a baixíssimo custo. Com a implementação da ISO de inovação, ela viu que além do fio de nylon poderia ser usado para outra coisa, que é suturas médicas. Então ela saiu de um produto e de um serviço, de um nicho de mercado onde vendia centavos o quilo do nylon, para vender a dezenas de dólares o metro do mesmo nylon, por conta da mudança do produto que ela está fazendo. Então ela pegou aquele mesmo produto, com os mesmos mão de obra, com os mesmos serviços, com os mesmos colaboradores, deu uma tratativa totalmente diferente e achou um nicho diferente. Só esse novo produto já pagou esse investimento em mais de 10 vezes, para vocês terem uma ideia. Então, isso vai depender muito do que a empresa quer com inovação. Mas os nossos estudos mostram, não só o da Palas, como de muitos países que estão implementando isso de inovação, que apenas com o lançamento de um ou dois produtos, você já pagou todo esse investimento. Além de você ter uma questão de market share muito grande e propriamente de marketing no mercado muito grande. Porque quem hoje não prefere comprar o smartphone A dentro do smartphone B, porque enxerga no valor A uma marca de inovação maior, uma marca que tem produtos e serviços melhores. É bem interessante mesmo essa visão. E, Alexandre, para a gente já ir encerrando, se algum dos nossos ouvintes, telespectadores, empreendedores, donos de startup, viram nessa ISO, a ISO 56000, né? A ISO da inovação como um caminho. Por onde ele deve começar? Olha, o primeiro ponto que eu traria para a pessoa que tem interesse de se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais, é para entrar no site isodeinovação.com.br. Eu venho fazendo palestras há quase 3 anos sobre esse tema, e eu compilei nesse isodeinovação.com.br um e-book gratuito com as 30 maiores perguntas e dúvidas sobre essa norma. Então, acho que seria o primeiro canal, se aprofundar um pouco mais e talvez baixar o e-book e ver o que ele tem de dificuldade, e talvez muitas das perguntas que o empresário tenha, talvez sejam perguntas que já estejam respondendo nessas palestras. O segundo passo seria realmente entrar no site da ISO e pegar a norma, e estudar a norma e ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Por ela ser uma norma de diretriz, era uma norma muito mais subjetiva. Então pode ser que tenha lá requisitos, tenha temas lá que a norma fala, e fala, poxa, isso não se enquadra para a minha empresa. Então, se isso não for enquadro para a minha empresa, eu vou tirar de lado e vou trabalhar aquilo que faz sentido para a minha empresa. Ou pode ser que ele chegue à conclusão e fale, nossa, tudo isso faz sentido para a minha empresa. Então, lá tem um roadmap certinho de como implementar e o que ele precisa fazer para conseguir ter esse processo e conseguir ter essas boas práticas internacionalmente reconhecidas no que tange inovação. E fica Vinícius, diga, Lívia. eu queria só fazer uma última pergunta aqui para o Alexandre, que ele falou durante a fala dele algumas vezes em compliance. Como a gente aplica
essa questão da inovação em compliance, Alexandre, que o Brasil hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei pesada, né, que as empresas têm aí uma série de requisitos para cumprir, a lei, o próprio compliance, né, que agora em muitos estados já é norma para que as empresas possam fornecer para a administração pública. Então, como aplicar inovação nessa parte que parece tão engessada, tão burocrática? A norma ISO, isso que é o legal da norma ISO, quando a gente pensa nessas 180 metodologias de sistema de business, sistema de negócios, ou como foi traduzido para o português, sistemas de gestão, são todas umas engrenagens. Cada uma tem uma engrenagem que vai ter um propósito, que vai ter algo que essa engrenagem tem que fazer. A ISO inovação, o propósito dela é justamente gerar novos produtos, novos serviços e novos processos para a empresa. Só que também existe uma outra engrenagem também de compliance que eu posso trazer para dentro da minha implementação e dentro dela eu vou conseguir ver uma maneira em termos de sistema de regulatórios, ver quais são as normas que são aplicadas em termos de compliance para o negócio. Se uma empresa é uma área, por exemplo, uma empresa na área de consultoria e ela vai prestar serviços, lógico que a legislação é muito diferente de uma empresa aeroespacial que quer fazer produtos novos. Então, você trazendo essa ferramenta de compliance, existe uma norma específica para isso, que é a ISO 19600, ela vai te dar todas essas metodologias e vai te dar todas essas ferramentas de como você gerenciar a legislação pertinente daquele país. E nós sabemos que a legislação do nosso país é muito burocrática, é muito complexa, e ela vai te dar alguns viés, ela vai te dar alguns inputs, alguns insights para você conseguir agregar isso dentro da inovação. E poucas pessoas sabem, já pegando no tema de compliance, que existe uma legislação chamada Lei do Bem, que eu particularmente falo que é a Lei Rouanet, como a Lei Rouanet é a Lei Rouanet da Lei de Incentivos Fiscais para a questão de cultura, nós temos a Lei do Bem, que é a Lei de Incentivos para Inovação. Então, as pessoas que tiverem interesse também podem se aprofundar um pouco nessa legislação e ela dá muitos inputs de como conseguir recursos fiscais, restituições fiscais pautadas na geração de inovação. Perfeito. Muito bacana, Alexandre. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar essas experiências bacanas. E eu tenho certeza que o nosso público, para o nosso companheiro aí, empreendedor, que está nos acompanhando pelo site, pela rádio, pela TV, ele se desperta e chama atenção para se posicionar melhor nesse momento, nesse mundo dos negócios pós-pandemia, que vai ter muita mudança aí pela frente. Então, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço imensamente o convite, Vinícius e Lívia, e fico aqui à disposição. Se alguém quiser me procurar nas redes sociais, fique à vontade. Estou aberto para qualquer telespectador que tenha interesse em conhecer mais sobre esse assunto. Você pode me procurar nas minhas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de responder essas perguntas. Mais do que nunca, nós vamos ter muitas oportunidades, como você falou, Vinícius, pós-pandemia. E vai depender de nós, das empresas, aproveitarmos ou não elas, né? Com certeza. Alexandre Pierro, ele que é sócio fundador da Palas, e a gente falando sobre a ISO da inovação, que é uma ISO que, inclusive, o site está aí na tela, ó, inovação, isodeinovação.com.br, para você buscar o e-book que o Alexandre trouxe agora há pouco, né, falou agora há pouco, buscar as informações e iniciar um processo aí de mudança, de transformação e de inovação dentro da sua empresa. Eu agradeço ao Alexandre. E a gente vai repercutindo isso também no sagresonline.com.br.